Bora, turma, muito bem-vindos. Vamos começar hoje aqui mais uma live, né? Hoje vamos ter esse bate-papo. Estou aqui junto com a Alicia para a gente falar um pouco sobre mercado premium, mercado de alto padrão, qual é a melhor maneira para começar nesse mercado de alto padrão, né? Por aí, Alicia? Na verdade, esse assunto começou hoje cedo, né? Quando a gente estava caminhando e a gente começou a conversar e eu perguntei a você, o que você faria se você fosse começar hoje, 20 anos atrás, né, quando a gente iniciou? Como seria se você estivesse começando 20 anos atrás, mas tivesse o conhecimento que você tem hoje? O que você faria de diferente? Pois é, uau! Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Acho que é uma pergunta aberta, assim, né? Não tem uma resposta absoluta por aí, porque é como se a gente lesse um livro que dissesse assim, faça isso e tudo vai dar certo. Então nunca é uma coisa só. É sempre um conjunto de decisões, um conjunto de comportamentos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Agora, algumas coisas realmente me influenciaram muito nesse trajeto, e se eu começasse hoje, né, com a experiência que eu tive, acho que primeiro recorrer a um mentor. Acho que esse seria um primeiro momento. Um mentor na área, né, em que eu quero atuar. E aí muita gente vai dizer, nossa, mas às vezes a pessoa está começando ali, não tem dinheiro para pagar um mentor, etc. Tem que correr atrás. E assim, a gente consegue ter as pessoas certas junto da gente. Eu aprendi muito que o dinheiro é uma forma de energia, para a gente trocar energia com as pessoas que vão nos ajudar ao longo do caminho. Então, uma das coisas que eu fiz, e eu acho que eu fiz até pouco no início, além da clareza de saber que eu quero atuar com o meu trabalho em alto padrão, ou seja, que eu quero ter um trabalho excelente no mercado e ter um reconhecimento de um trabalho excelente, é dizer para todo mundo para onde eu estou indo. Eu passei muitos anos operando no mercado, mas minha família não sabia o que eu fazia, meus amigos não sabiam o que eu fazia. E uma das coisas que mais fizeram diferença no meu caminho foi o apoio das pessoas que queriam ver o meu sucesso. E eu podia ter tido mais clareza e deixar, né, isso mais exposto para mais gente que pudesse me ajudar nesse caminho. Uma das pessoas, inclusive, né, como eu falei, seria buscar exatamente um mentor na minha área para poder me ajudar a não bater cabeça e não ficar perdendo tanta energia. Quando a gente está começando, a gente tem pouca energia. E você ainda perde energia, fica ali meio fio desencapado. Acho que esse daí é um primeiro ponto. Claro que, para fechar, né, dentro do método, a gente fala sobre você construir a sua identidade magnética, ou seja, a forma de expressar quem você é para o mercado é fundamental, a sua autenticidade, a sua missão, o seu conjunto de valores. Eu vejo muita gente batendo cabeça porque não tem isso claro ainda, e com a experiência que eu tenho hoje isso fica ainda mais nítido, né? Fica cristalino sobre a importância disso. Ter algo que seja autoral, algo que eu possa mostrar, mesmo que não seja perfeito ainda, mas que seja algo autoral que eu possa começar a construir a partir dali. Acho que são alguns dos passos aí do que eu faria se eu estivesse começando hoje com a maturidade, com os aprendizados, com a experiência que eu tive. Mas qual é o principal erro que você percebe, assim, das pessoas que estão começando hoje no mercado, estão, às vezes, talvez não seja a primeira experiência profissional, mas às vezes estão fazendo uma transição de carreira também, e pelo menos o que eu enxergo, né, à primeira vista, é a tentação de você não correr o risco de perder um trabalho. Então a gente acaba sendo mais generalista. Pelo menos nós fomos, né, no nosso início lá, 20 anos atrás, quando a gente começou, a gente, se aparecesse alguém falando, você faz tal coisa, eu nem sabia o que era, mas eu fazia, porque eu não podia perder a oportunidade de fechar aquele negócio, porque rentabilizar era um desafio naquele momento, né? Então eu sinto que essa tentação de você ser generalista, de você deixar um mundo de possibilidades ali do que você pode fazer, então no nosso caso, né, a gente começou no mercado de publicidade, então tem que fazer uma campanha, eu faço, tem que fazer uma marca, eu faço, tem que fazer um site, eu faço também. Tudo que aparecia, a gente dizia que fazia, e até fazia, mas não era especialista em nada especificamente, acabava sendo um pouco mais generalista. Eu sinto que isso é algo que tende a acontecer com todo mundo que está iniciando, minha visão. E como que a gente poderia evitar isso num contexto em que você está começando, você tem que ter
negócios ali até para viabilizar, né? Mas ao mesmo tempo você também precisa ter uma identidade bem definida do que você faz. Perfeito. A gente fala muito aqui nas mentorias de que vendedor confuso não vende, cliente confuso não compra. Então o problema de você, né, da pessoa ser generalista é que o público não sabe exatamente no que pode contar com ela e ela não sabe exatamente qual é a classificação do cliente, como é que ela melhora esse cliente se ele não construiu ali indicadores para saber para que direção ele está indo. Tanto que na identidade magnética, quando a gente constrói no método, a gente fala sobre manifesto e bandeira. Isso tem que ser específico. Não dá para eu chegar no balcão de uma companhia aérea e falar, eu quero comprar uma passagem de avião para lá. Aí a mulher vai falar, para lá, para onde que você quer ir? Não, eu quero ir lá para a direita, lá, mas para a direita tem um monte de lugar que fica para a direita. Eu quero ir para o sudeste. Então, assim, a direção para onde você está indo tem que ser específica para as pessoas se sentirem seguras de serem guiadas por você. Então, se você está entrando no mercado para guiar as pessoas através do seu trabalho, naquilo que você está propondo fazer, quanto mais específico você é, mais seguras as pessoas se sentem de serem guiadas por você. Quanto mais confuso, quanto mais generalista, aí é um avião que vai para todo lugar, o cara fala, não sei se eu quero ir para onde você está tentando me levar, e esses resultados tendem a ficar mais pífios. Assim. Mas me fez lembrar uma coisa interessante, que também acontece muito quando o pessoal está começando no mercado, que é a tentativa de, ao invés de receber orientação, de tentar copiar, fazer engenharia reversa. Eu vou copiar o que os grandes nomes do meu mercado estão fazendo. Então o cara é um coach e ele vê lá o Tony Robbins falando algo, fazendo algo. Pô, o cara é o Tony Robbins. Qualquer coisa que o Tony Robbins falar, mesmo que muita gente não concorde com ele, vai aceitar, vai seguir, vai interagir. Aí você vai lá no seu Instagram e tenta dizer as mesmas coisas que o Tony Robbins está dizendo. E não vinga. E as pessoas não engajam, não interagem. Ou a pessoa vai lá e compra o carro que fulano comprou, ou começa a se vestir como o fulano se vestiu. Está tentando fazer um posicionamento que é de fora para dentro. Quando, na verdade, o correto de fazer o posicionamento é de dentro para fora. E eu entendo perfeitamente que as pessoas busquem esses caminhos. E o que a gente está conversando aqui é como eu faria se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, se eu tivesse a vivência que eu tenho hoje. Quando eu comecei, eu também não tinha essa maturidade. Eu não sabia como era um posicionamento de dentro para fora. Não sabia nem o que era posicionamento de dentro. Então, mas eu quero saber exatamente isso. Vamos lá. Simula aí a situação. A gente começando 20 anos atrás. Você lembra como é que era, né? Era basicamente um corredor, não era nenhuma sala ainda, com um computador e você. Não tinha equipe, não tinha ninguém naquele momento. E a sala e esse corredor ainda tinha infiltração, era um caos. Mal dava para receber alguém lá. Como é que você daria seus primeiros passos nesse contexto para começar a se posicionar, para oferecer um serviço de alto padrão? Sim, também tem essa nuance, né? Quando a gente fala sobre mercado de alto padrão, nós temos duas frentes nessa questão, né? A pessoa que compra e quem está oferecendo o serviço. Eu parto do princípio que o primeiro passo é com a gente mesmo. Porque você pode ser um Uber e ter Uber Black, que não necessariamente essa pessoa é uma pessoa de um nível social alto, mas ele está ali prestando serviço para pessoas que estão buscando um serviço de excelência, um serviço de alto padrão, né? Então, tem essas duas nuances. Então, voltando lá no exemplo, nesse contexto, você recém saiu da faculdade e começou ali, né, um computador num espaço emprestado, que nem era uma sala, mas ainda assim, você falava, não, mas o que eu quero fazer é voltado para o mercado de alto padrão e eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer assim. Perfeito. Como é que seria isso? Uau, eu acho que a gente fez um pouco disso de maneira desestruturada e com a maturidade que eu tenho hoje eu faria um pouco diferente. Primeira coisa, se a gente puxar lá no passado, lá no início, né, como os Incas e os Maias, lembra que eu abri uma estamparia primeiro? Sim. Eu falei, eu vou abrir alguma Como coisa. Seria? Então, assim, eu vou abrir alguma coisa que as pessoas possam comprar de mim sem se preocupar com quem eu sou. Então, eu abri uma commodity. Eu abri uma empresa de fazer camiseta estampada. Então, o cliente ele queria camiseta, ele não queria os aspectos extrínsecos da camiseta. Ele queria um dia no carnaval usar. Aquela camisa ele ia usar um dia no carnaval e ia jogar fora. Então, ele queria custo-benefício, ele queria agilidade, queria comunidade. Eram outros valores. Naquele momento eu não tinha noção de que eu queria levar o meu trabalho de uma maneira excelente, para um caminho premium. Eu queria sobreviver. Então eu lancei mão de pegar o pouco dinheiro que eu tinha e abrir uma estamparia para não correr o risco de ficar sem cliente. O que isso traz de clareza? Assim, cada um está começando de uma realidade diferente.
Vai ter gente começando no mercado que ele não vive daquilo, ele ainda está morando com os pais, ainda tem condição, ele não precisa daquele dinheiro para viver. Essa pessoa tem mais tempo. Então ela pode traçar uma estratégia baseada em quem tem mais tempo. Mas tem alguém que vai estar começando no mercado que não tem a grana e precisa da grana, sustenta a família, tem filho. Eu vou dizer para essa pessoa esperar para fazer o ideal e só conseguir... Não, cara, você vai fazer com o que você tiver. Porém, é importante já ter a clareza, e isso a gente fez. Ter a clareza de que eu estou ali, mas eu não sou aquilo ali. Então, o que eu fazia na estamparia? Todo cliente de estamparia que chegava para mim, eu dizia para ele para onde eu estava indo. Cara, eu estou indo para me tornar um dos maiores e melhores escritórios de design do Brasil. Então, eu já dizia para as pessoas em que direção estava o meu sonho. As pessoas que não queriam ver o meu crescimento, naturalmente iam se afastando de mim. Mas as pessoas que queriam ver o meu crescimento iam buscando caminhos de me ajudar. Cara, você falou que você está querendo crescer. Pô, tem um cara ali que está querendo trabalhar, de repente você pode ser parceiro dele. Tem um amigo meu que também está querendo contratar, que você pode contratar. Então, assim, a clareza de, nesse momento em que você está começando, de contar para todo mundo o quão grandioso é o seu sonho, o quão grandiosa é a sua meta. E deixar claro assim, gente, eu não estou fingindo que eu sou o melhor, mas eu estou dizendo, eu estou trabalhando todos os dias aqui para estar entre os melhores. Isso já é um aspecto de excelência fortíssimo. E o segundo ponto que a gente fez, de novo, de forma desestruturada, e hoje, se eu tivesse essa orientação, que é a orientação que a gente passa para os nossos mentorados, eu diria o seguinte: antes de querer ser presidente do seu país, seja síndico do seu prédio, seja o rei da sua rua. E eu vejo que muita gente vai começar no mercado, pô, mas como é que eu vendo para um multimilionário? Não, peraí, mas você já vendeu para alguém que compra pelo dobro? Então talvez você não venda, sei lá, um corretor de imóveis, a mansão mais cara da sua região hoje, mas você já tentou vender a casa mais cara da sua rua? Você já tentou vender uma casa por um valor acima da média? Então, o que a gente fazia, e eu lembro perfeitamente dos nossos primeiros clientes, eram pessoas que estavam próximos da gente, mas eram os melhores da nossa região. Isso já é premium. E aí, só para pegar um terceiro ponto e fechar essa linha de pensamento. As pessoas confundem premium, ou seja, confundem alto padrão com high ticket. High ticket são produtos ou serviços de altos valores. O preço daquilo é altíssimo. Então, um avião é high ticket, um helicóptero é high ticket, um apartamento é high ticket. Agora, um bombom, um chocolate da Copenhagen é premium. Ele é alto padrão. Por quê? Porque ele está sendo vendido em valores acima da média. Então, eu posso atender um restaurante da minha região. Qual é o restaurante da minha região que vende acima da média ou que quer vender acima da média? Da minha rua, do meu bairro? Por que eu não começo por ele? Por que eu tenho que pegar o maior restaurante do país? Você pode ir trabalhando esses degraus. Eu acho que essa diferença entre o que é acima da média e o que é alto valor faz diferença na hora de você estabelecer a sua estratégia e até lidar com as suas expectativas, né? E o tipo da prestação do serviço? Que você comentou sobre isso e eu fiquei pensando aqui, né? Por exemplo, o chocolate da Copenhagen é um chocolate que é considerado um chocolate de alto padrão, o preço dele evidencia isso, né? E para quem está começando no mercado, é bom começar pelo mercado de alto padrão? Ou você acha que é melhor começar de uma maneira mais, vamos dizer assim, normal, que te exija menos? Porque eu acredito assim, que a questão do mercado de alto padrão é a excelência que ele te exige. O que eu penso é que para algumas pessoas essa questão da excelência ela é nata, assim, as pessoas não se conformam. Dá um exemplo disso, são os vídeos que a gente tem assistido, né? A gente está avaliando algum tipo de investimento em imóvel, de comprar o terreno e construir para poder rentabilizar em cima disso. E você vê várias pessoas que constroem, por mais dinheiro que elas tenham, elas constroem um padrão muito esquisito, uma coisa que a gente olha assim e fala, caramba, não é possível. Enquanto que outras pessoas querem fazer com maior capricho, você vê aquilo, dá orgulho de ver. Eu acho que o mercado de alto padrão, e acho que isso é o que mais me cativa, assim, é porque eu sinto orgulho de fazer aquilo bem feito e eu não aceito fazer o meu trabalho de outra forma. Então não existe para mim, vamos dizer assim, uma maneira de eu fazer uma coisa normal que eu digo, tá tudo bem se furar um pouco o prazo. Meia boca, tá tudo bem, eu me conformo com isso e vou cobrar um valor mais baixo e vou botar um monte de gente aqui para fazer e no final, desde que tenha mais gente entrando do que gente saindo, eu tô no lucro. Então, como que a gente define, assim, se houvesse, né, hoje uma forma de você voltar no tempo?
Você iria talvez repetir esse caminho de tentar atender poucas pessoas, que isso foi uma coisa que a gente fez, né? Assim, a gente tinha um escritório e a gente não colocava muita gente. Essa dificuldade de gestão que a gente tinha para poder garantir que a coisa ia sair bem feita, a gente acabava segurando o crescimento, falando, não, enquanto eu não tiver a condição de garantir que vai estar tudo saindo bem feito, eu prefiro fazer menos, fico só comigo mesmo. E aí, para rentabilizar mais, a gente tinha que subir o preço. Certo. Ou seria mais fácil para uma pessoa que está começando, primeiro construir uma base, fazer uma commodity, ganhar no volume, para depois se especializar, se aprimorar? Existe uma resposta para isso? As pessoas vão ter que avaliar o que está dentro do conjunto de valores dela. Então, você tem um conjunto de valores importante, que é a atenção aos detalhes, o cuidado com as coisas, sentir que você fez o seu melhor ali. Então, o seu perfil de motivação está guiado em, se esse cara está me contratando, mesmo que eu tenha cobrado R$1, não é justo eu entregar uma coisa mal feita. E aí, para que essa conta se equilibre, você precisa ter clientes que te rentabilizem mais, para que você possa sentir que aquilo ali está justo, para os dois lados, certo? No meu caso, eu tenho um outro perfil de motivação. Dentro do meu perfil de motivação, eu quero que as coisas estejam equilibradas. Dentro do meu perfil de motivação, eu não quero sentir que o outro lado está me explorando. E olha como é que é legal isso, assim. Eu me movo pela energia do outro e me cobrar. Então, eu já até citei isso em outros momentos, de que eu falo, eu não sinto que eu nasci para consertar o mundo. Eu nasci para eu me desenvolver. Agora, eu entendi que a melhor forma para eu me desenvolver é assumir um compromisso com o outro. Então, quando um cliente fecha um contrato com valores acima da média comigo, eu tenho a obrigação de entregar. E esse compromisso, para mim, é bom. Eu sinto essa pressão como boa. Me exige, no final, eu sei que ele ficou satisfeito e eu fiquei feliz porque eu também acabei evoluindo com o meu trabalho. Você, independente do quanto a pessoa pagar, você vai querer fazer uma coisa bem feita. Você não vai sentir que está justo. Então, assim, é muito do conjunto de valores das pessoas, de você que está prestando serviço, se sentir bem em fazer gambiarra, ou você se sentir bem fazendo algo excelente. Acho que isso é até interessante para esclarecer. Acho que essa live está sendo muito esclarecedora. Para a turma é o seguinte, quando eu vou para o mercado de alto padrão sou eu. Não é que eu vou para o mercado para vender para quem é rico, eu não vou para o mercado para vender para quem só para quem tem dinheiro. Não, eu quero que o meu trabalho esteja no alto padrão. Eu quero sentir que eu estou oferecendo algo que eu sou necessário, eu faço falta na vida das pessoas, que eu faço isso com excelência, que eu entrego uma experiência diferenciada para o meu cliente. Exatamente. Pois é. Então, a gente está vendo vocês aqui, tá? Às vezes a gente não comenta, para não perder o ritmo aqui, mas a Josânia comentando, estou até falando. A gente está vendo vocês, quem quiser comentar também, né? Pode mandar perguntas aqui. Inclusive, daqui a pouco eu ia pedir ao Arthur para me dar alguns exemplos de como ele começaria se ele estivesse no mercado de confeitaria, como que ele começaria se ele estivesse no mercado de fotografia. Então, se alguém quiser exemplo do próprio segmento, pode comentar aqui, que daqui a pouco eu vou puxar essas perguntas para ele. Mas continua aí com o seu exemplo. Então, é um valor para mim entregar um bom trabalho. Então, quando uma pessoa entra para o mercado de alto padrão, ela tem que ser o alto padrão primeiro. O que as pessoas confundem, né? Os empresários hoje confundem muito. Ele vai com o olhar de conseguir receber mais pelo trabalho dele. E esse não é o olhar correto. O olhar correto é, eu vou para poder merecer receber mais pelo meu trabalho. Então eu vou fazer por onde esse cliente me pagar. Eu não vou pegar o dinheiro da carteira dele, mas senão você virou um oportunista. Eu vou cobrar mais porque aquele cara tem dinheiro. Não, eu vou cobrar mais porque é justo, porque eu fiz um trabalho que é acima da média. Se o meu trabalho é acima da média, naturalmente eu quero receber um valor acima da média. E a gente até brinca, né, que quando a pessoa ela não tem algo ali para oferecer de excelência, mas ela quer se fantasiar de premium, que a gente brinca, né, vai lá, pinta tudo de dourado, faz a logo com uma linha bem fininha, preto e dourado e tal, para mostrar que é premium, sendo que não é, né, não é aí que você consegue de fato sustentar esse posicionamento. Aí a gente cria aqueles personagens caricatos. Nós também fomos um pouco caricatos, mas não como fake premium, que é isso que eu estava dizendo, né? Você lembra que você queria aparentar mais velho? Sim, Se vestia com roupa social, gente, tinha que ter essas fotos. Tem algumas. Mas acho que é a mesma coisa, assim, você, por mais que você quisesse parecer mais velho, vestindo roupa social, você não ia conseguir. E hoje, quando a gente olha as fotos, a gente acha graça, né? Mas aí tem uma coisa que é interessante.
e principalmente sobre vestimenta, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa que está muito na mão, é muito tangível para as pessoas. Tudo bem que eu chegava tentando parecer uma pessoa mais velha, usava roupas mais formais, e aquilo de certa forma era estranho para as outras pessoas, mas eles tinham a percepção de que eu estava levando a sério. Sim. Então, assim, quando eu me visto hoje, o pessoal fala, nossa, mas você se veste mais formal, de blazer. Eu não me visto bem para parecer bonito. Eu não me visto bem para parecer mais velho. Eu me visto para dar percepção para aquela pessoa de que ela tem valor para mim. Então, eu chegar para um cliente, diante de um cliente, e ele vê, cara, que eu tomei banho, penteei cabelo, fiz a barba, botei uma roupa nova, eu estou reverenciando aquele momento com o meu cliente. Então, mesmo que... E eu vejo isso em prestadores de serviço que se apresentam pra gente, outras pessoas que estão no mercado. Ah, mas esse cara tá meio brega porque ele botou uma calça social com um sapato meio... Tá lindo. Se é o melhor que ele pode fazer, e se ele me passa a sensação de que aquele é o top dele, tá incrível. O que eu acho... o que eu entendo como errado... Como fake premium. Me fala o que é fake premium. O fake premium tá na sua intenção. Quando a sua intenção é parecer ser uma coisa que você não é. A minha intenção não é parecer mais velho, minha intenção é parecer que eu tenho dinheiro para que ele me receba na casa dele. Aí é um fake premium. Meu objetivo é mascarar uma falta de competência. Aí é fake premium. O meu objetivo é entregar menos, mas iludir o cliente achando que ele vai receber mais. Exemplo. E eu sei que isso acontece, né? A gente tem os fatos. O McDonald's vai lá e coloca palitinho de dente para segurar os produtos na hora de fazer a foto, pinta o alface, bota batata frita, você nunca vai receber aquele hambúrguer, certo? Isso é um fake premium. A intenção dele é te fazer ter uma percepção de que você vai receber um sanduíche que você nunca vai receber no ponto de venda, certo? Não estou questionando o conjunto de valores dele, vocês acreditam que isso é certo ou errado, propaganda, eu entendo que para ele fazer uma foto de um hambúrguer do jeito que ele entrega, olha que interessante isso. Você fica tranquilo, e eu não estou falando de dinheiro, todo mundo aqui vai dizer, mas se eu pudesse ter um McDonald's eu teria. Não estou falando de dinheiro. Você fica bem de deitar a cabeça no seu travesseiro, sabendo que você nunca vai entregar aquilo que você está prometendo? Então esses caras, exemplo, e eu não conheço as pessoas do McDonald's, mas esses caras que entregam essa formatação, eles estão muito mais no aspecto, no olhar de um investidor que não quer se envolver com o cliente, não quer se envolver com o negócio, do que com uma pessoa que sofre. É só pegar o próprio filme, né? O Fome de Poder mostra essa jornada entre os irmãos que tinham um apreço, um apego pelo negócio, e o cara que queria lidar com aquilo ali entregando o menos possível e ganhando o máximo possível. Não sei quem está certo e quem está errado. Aí é o que a gente falou lá no início, é um conjunto de valores. Se isso é valor para você, você não vai ficar em paz com isso. Então imagino que um prestador de serviço, por exemplo, como você citou aí, né, a Josânia, um advogado, um terapeuta, um psicólogo, poxa, você vai ficar bem consigo mesmo, prometendo para o seu cliente um resultado que ele nunca vai ter, que você sabe que ele não vai ter, aí é de cada um, são valores morais que a pessoa vai usar para nortear o seu trabalho. Como que você hoje identifica, assim, tipo, poxa, essa marca está oferecendo algo e ela realmente é uma marca premium ou não? Isso daí para mim está me cheirando a fake premium. Tem alguma coisa que você hoje já pega no ar? Olha, geralmente, vamos falar de marcas que não têm reputação construída. Porque se eu tenho uma marca que eu já sei que ela tem uma reputação, a minha percepção sobre ela chegou antes de experimentar o produto. Então, mas quando você pega uma marca que não tem uma reputação construída e ele precisa se autoafirmar premium, é um indicador de que aquela marca não tem uma cultura premium. É como um vereador dizendo que ele é honesto. E eu não estou dizendo que ele não é, mas estou dizendo que ele tem um conflito de interesse para ele usar esse tipo de argumento para ele. Ele pode uma autoafirmação. Ele pode mostrar que ele é honesto de várias formas. Através de depoimentos de pessoas que ele já ajudou, através de projetos que foram efetivados de prestação, que a gente chama no nosso método de garantias internas e garantias externas. Certo? Agora, quando você vê na etiqueta, e é interessante, quando a gente vai para os Estados Unidos, nas lojas mais falcatruas, na placa está dizendo o melhor, o mais famoso, the famous, eles botam. E aquela marca não é a mais famosa. Então você já começa a ver que tem uma autoafirmação. Estou dizendo que essa marca não é premium? Não, mas eu estou dizendo que é uma pista. Uma coisa é eu dizer assim, a Forbes me elegeu. Ok,
incontestável. Outra coisa é eu dizer, eu sou o maior do Brasil. Quem falou? Sua mãe? Assim, quem falou que você é o maior? Quando você tem uma autoafirmação sem fatos que afirmem aquilo ali, que sejam incontestáveis, vira autobajulação. Tipo eu elogiar uma pessoa e não dar nenhum... Nossa, você é muito divertido, você é muito inteligente, tá, mas com base em que você está falando isso? Assim, fica uma coisa vazia? Então, a primeira orientação, vamos dizer assim, para quem está querendo dar os primeiros passos para entrar no mercado de alto padrão, é não cair no risco, na tentação aí de ficar se autoafirmando como premium. Isso tem que ficar subentendido através de outros códigos, certo? Exato. Eu fiz um reel hoje que fala um pouco sobre isso. Eu falo assim, o cliente vai sorrir para você, mas na verdade ele está rindo de você. Ninguém vai virar para você e vai dizer, cara, você é um charlatão. Mas eles vão pensar. E eles vão dar um leve sorriso, um sorriso de Mona Lisa, né? Aquela cara de paisagem. Vai dizer, mas eles não compraram a sua ideia. Então, se você tem algo para afirmar sobre si, entregue ali indicadores, entregue fatos incontestáveis que justifiquem essa afirmação. Agora, quando você faz uma autoafirmação sem indicadores, vira uma autobajulação. Aí você pode passar por uma marca falcatrua, uma marca fake premium. Legal. Não sei se o pessoal já tinha, né, essa noção sobre fake premium. Eu quero falar sobre as áreas, né, que o pessoal até já colocou aqui, você já pode até ir pensando, qual você vai preferir. A Nilzana pediu para comentar, né, sobre como iniciar no mercado de alto padrão para quem trabalha com faxina, para quem está querendo atuar nesse segmento. A Josânia perguntou sobre agroturismo e o Danilo, mercado de psicologia, né, de psicólogos. Pode pensar aí. Mas antes disso eu ia comentar sobre esse... que é uma situação que me incomoda muito, que a gente aqui, né, apelidou de fake premium, que é esse movimento, e que a gente acabou sentindo um pouco de algumas pessoas que estavam próximas a gente, né, comentavam assim, não, eu sou premium, tô lá no código premium, Arthur, eu sou premium. E a gente ficou com essa preocupação, falou, poxa, daqui a pouco a gente vai estar criando um ambiente onde as pessoas vão estar falando, não, só porque eu tô lá eu sou premium. E a gente ficou com esse receio, né, e quisemos blindar para que os nossos programas de mentoria, enfim, não fosse um ambiente que fosse cultivar esse tipo de postura. E nós temos hoje a clareza para quem está querendo se posicionar no mercado de alto padrão, para que você saiba se você está validado como uma marca premium. Não sou eu, não é o Arthur quem vai afirmar isso, é o próprio mercado quem vai afirmar para você se você é ou não é uma marca premium, através da sua precificação e do seu percentual de conversão, né, em cima disso. Então, se hoje existem consultores empresariais que cobram, em média, R$100 a hora, e você tem um consultor top das galáxias que está cobrando R$500 a hora, você já sabe que de R$100, que é a média, até R$500 já é uma realidade possível. Então, enquanto você está ali cobrando R$100 a hora, você está junto da média, você está no que a gente chama hoje, né, de P0, que é o zero premium. Nesse momento, não adianta você querer dizer que você é premium, você não é, você está dizendo para o mercado através do seu preço que você não é. Quando você consegue trabalhar os códigos que a gente chama, né, enfim, de identidade, ou enfim, seja lá o que for que a pessoa queira trabalhar, e ela consegue precificar R$200 e consegue começar a fechar negócios por R$200, valores que efetivamente estão acima da média, é o mercado quem está dizendo, eu reconheço o seu valor, realmente você é acima da média e eu vou pagar a você um valor acima da média. Então é um reconhecimento inquestionável, né, que é com negócios fechados. Então fica também uma dica aí para o pessoal, né, que está querendo começar no mercado de alto padrão, cuida da precificação, para que a sua precificação também já demonstre para o mercado o nível de excelência com que você entrega seu trabalho, porque não faz sentido, na cabeça de quem está comprando, não faz sentido você estar vendendo por um preço abaixo da média, ou mesmo na média, se você é melhor. Eu me lembro da água que a gente foi comprar sexta-feira, né, sábado, que a gente ia comprar água mineral em garrafa, que a gente ia fazer trilha, né, imagina. E tinha uma garrafa de água lá na mineral de 500 ml por 75 centavos, e as outras estavam quanto? 1,40 mais ou menos. E Arthur não quis comprar de 75 centavos, porque ele falou, não, tá muito barato, eu não conheço essa marca, eu não confio. O primeiro pensamento é água tudo igual. Eu falei com a Alice assim, você sabe que tem água ruim, né? Tem água ruim, você não vai beber água tem sabor. Então por que essa marca tá... E isso é interessante, assim, esse é o aspecto da plausibilidade. Quando aquela marca estava na gôndola apenas com preço mais barato, não tinha plausibilidade para ela estar mais barata. Imagina que essa marca dissesse assim, em geral, o valor da nossa água é R$2,30. Como nós estamos chegando no mercado do Espírito Santo, a gente quer dar oportunidades para os nossos clientes, nossos
primeiros compradores, que vocês experimentem a qualidade da nossa água. A gente não vai poder segurar esse preço por muito tempo, mas neste momento você pode comprar a sua água por 75 centavos. Não estou dizendo nem que a gente ia comprar, mas eu estou dizendo que já teria mais plausibilidade. Com certeza. E é como você fala, né? Preço não é recompensa, preço é declaração. Quando você coloca um preço, gente, abaixo da média ou na média, o que você está declarando para o seu mercado? Você está declarando, olha, não espera muito de mim, não. Sabe, eu ainda não estou entre os melhores no meu segmento, não espera muito de mim, não. É isso que você está declarando. Agora, quando você cobra valores acima da média, você está dizendo, pode mandar, que eu dou conta. Eu estou entre os melhores naquilo que eu faço. Sim. Então, é uma declaração cristalina sobre o quanto que você percebe do seu trabalho e se compromete com o resultado daquele cliente. Aí, claro, a partir do momento que você confirma isso na sua entrega, os seus clientes não só ficam felizes, satisfeitos e gratos, eles trazem outras pessoas para comprar de você. Ótimo. E, bom, voltando aqui, né, o que eu queria que a gente trouxesse alguns exemplos também para quem está querendo começar no mercado de alto padrão. E ao invés de eu pegar exemplos aleatórios, né, gostei dos exemplos, inclusive, de áreas aqui, né, que o pessoal trouxe. Queria saber qual deles você gostaria de comentar. Assim, dar dicas de quais seriam os seus primeiros passos. Seu preferido, tem. Vamos começar com o da Nilzana. Eu acho que é um mercado assim, bem interessante, porque ele foge um pouco do que as pessoas pensam quando se fala mercado de alto padrão. Né? Mas e aí? Faxina. Faxina é um serviço que você pode ter categoria de mercado de alto padrão para quem faz faxina? Não, sem dúvida, sem dúvida. Explica, prestação de serviço. E ainda mais uma coisa tão tangível, né, quanto uma faxina. Aí eu tenho que saber depois, né, se ela puder ajudar, se ela está falando como faxineira ou como uma empresária no ramo de faxinas. Né? Existem essas condições diferentes, vamos dizer assim. Então, primeira coisa, como eu falei lá no início, antes de ser presidente do país, seja o síndico do seu prédio, seja o rei da sua rua. Então, ao invés de pensar qual é a casa mais cara, o valor, o cliente mais caro que eu posso oferecer o meu trabalho, assim, quem são as pessoas mais perto de mim e que eu posso oferecer algo para eles diferenciado, num valor acima da média, e que essas pessoas também tenham um valor de reconhecimento para isso. Como que você faz isso? Contando para todo mundo. Você tem que contar para todo mundo para onde que você está indo, que tipo de faxina é a sua. Lá no nosso Neuziana, só me ajuda a lembrar o nome. O nome da pessoa? Nilzana. Nilzana. É faxineira, ela respondeu aqui. Nilzana, o método começa com uma coisa chamada identidade magnética. O que é uma identidade magnética? É você deixar claro para o mercado qual é o seu conjunto de valores. Então, assim, eu tenho um valor de comunidade, então eu lidero um movimento, uma comunidade, um grupo de pessoas que são apaixonadas por uma casa perfeita, uma casa agradável, por ter se for uma faxina para casa, né? Vamos supor ali que seja uma faxina para residências, uma faxina residencial. Então eu já tenho que dizer, olha, o cliente que eu gosto de atender, o cliente que eu tenho foco em atender, é um cliente que faz questão de ter a casa impecável. Olha como é que você já começa a você trazer a responsabilidade para você. Então esse é o perfil de conversa. Olha que legal, quando você fala assim, o meu foco está em atender pessoas que fazem questão de uma casa impecável, as outras faxineiras que não querem alcançar isso vão começar a falar de você quase com um deboche. Dizendo, nossa, a Nilzana é exigente, ela e tem que ser, porque é impecável. Agora, elas vão começar a levar essa informação para frente, os seus vizinhos vão começar a levar a informação para frente, os clientes que você já está atendendo vão começar a levar essa informação para frente e vão saber como falar de você. Porque uma coisa é eu dizer, olha, a Nilzana é incrível, é sensacional, é maravilhosa. Outra coisa é, a Nilzana deixa minha casa impecável. Mas ela pode pegar um aspecto, de repente, para trabalhar como impecável, porque... Então, aí a gente vai chegar no passo posterior. A gente fala, né, que não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. Então, aí a Nilzana vai definir o que é impecável para ela. Ela vai dizer, no meu ponto de vista, uma casa impecável tem, sei lá, banheiro, você pode jantar no chão do banheiro. Ela vai colocar quais são os critérios. Eu falei isso porque tem uma entrevista da Gisele Bündchen e ela fala o seguinte, e é a nossa supermodel, né? A nossa supermodelo. E ela fala sobre a exigência dela com os detalhes. E ela vira para o entrevistador lá e diz assim, uma coisa eu posso te dizer, se eu limpar o chão desse ambiente que a gente está, você pode comer nesse chão. O que ela quis dizer? Que tudo que ela pega para fazer é impecável. Tudo que ela pega para fazer, ela só para quando ela está na exaustão de saber que ela fez o melhor que ela podia dentro daquilo ali.
Ah, e por que a Gisele Bündchen se tornou quem ela se tornou? Por isso. Porque é dela, um conjunto de valor dela é fazer sempre na excelência. Então uma faxineira, nossa, se uma faxineira vira... E olha que legal, a faxineira vira para mim e diz, Arthur, para mim uma casa impecável tem isso, isso, isso. Se você me contratar, eu não vou embora enquanto não ficar desse jeito. Então, nesse exemplo daí, vamos supor, a Nilzana está divulgando, né, que ela tem essa bandeira da casa impecável, e que uma casa impecável para ela é aquela casa em que o piso não pode ter manchas, ou o rejunte tem que estar limpo, por exemplo, e que a pia da cozinha tem que estar também impecável nesse sentido mesmo, como você falou, né? Se você quiser preparar qualquer coisa na pia da cozinha, você não pode ter o risco de, na junção ali da cuba com o granito, de estar mal limpo, do ralo não estar corretamente limpo, e ela vai ter que ter um processo, um método para garantir que esses pontos vão estar impecáveis. Por quê? Sim. Porque numa casa, ou em qualquer ambiente, na verdade, né, por mais que você tenha atenção, pode passar uma coisa ou outra, né? O serviço de casa é infinito. Seria mais ou menos nesse sentido, assim, de definir 2 pontos ali, 3 pontos, que ela não vai deixar passar a atenção. Exato. Historicamente, a nossa mente está condicionada a entender 3 como uma imagem de completude. Então, se você olhar ali a forma triangular, é uma forma que é muito utilizada pela engenharia para deixar as coisas em pé. Então, você junta alguns triângulos, faz uma pirâmide. Então, né, lá no Egito, eles criaram essa forma daquilo ficar em pé por mais tempo. Então, você pega na religião, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 dá uma sensação, não é uma obrigação, tá, gente? Mas 3 dá uma sensação para as pessoas de completude. Significa que você vai fazer do resto uma porcaria? Não. Mas significa que aqueles 3 você não pode recuar. Você tem que ser o melhor naquilo ali, certo? Então eu vou conversar com um cliente meu, ele vai saber que ele vai se tornar uma marca premium, uma marca exponencial, vai ser um destaque no mercado, que ele vai estar entre os mais respeitados, entre os mais bem pagos do mercado. Nesses 3, é o compromisso que eu estou assumindo com o meu público. O meu público quer se tornar uma marca referência, uma marca de destaque, ele quer receber o reconhecimento, ele quer ser respeitado, certo? Então nesses aspectos, agora eu não sei se esse cara vai ser o cara que mais dá quantidade de palestras no Brasil, eu não tenho esse compromisso, certo? Não significa que eu vou fazer uma porcaria, mas significa que não é sobre isso que ele vai me cobrar no final, ele vai me cobrar sobre os aspectos que eu defini como principais. Então a Nilzana lá vai poder definir quais são os 3 aspectos e cada um vai definir o que é para ele. Como eu citei a Copenhagen tem os aspectos premium dela, mas se você for uma outra marca de chocolate, essa outra marca vai ter o critério dela. Então não significa que eles vão competir nos mesmos critérios, pode ser que sim, pode ser que não. Posso fazer um comentário? Não tem a ver com o método em si, mas é porque essa área, né, como a Nilzana comentou, que é de faxina, para mim ela é uma dor. Porque, né, eu sou uma pessoa que eu não me sinto bem com perder a minha liberdade, né, de estar na minha casa o tempo inteiro com alguém, ou enfim, eu acabo optando por ter faxina, né, em períodos mais espaçados, porque para mim é um desconforto muitas vezes abrir mão dessa liberdade. E também não gosto da possibilidade de trocar de pessoa, porque se eu perder a confiança, aquela história, né, eu vou botar uma pessoa estranha dentro da minha casa. Então esse aspecto de um estranho dentro de casa, para mim, ele perde 2 pontos fortes, que é a minha liberdade ali de, tipo, né, eu vou assistir TV na sala e aí uma pessoa vai estar junto comigo ali, ou como é que eu vou ser educada com essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu não posso chamar ela para assistir TV comigo porque ela está trabalhando. Ou se eu for deitar para descansar, que eu estou cansada, eu vou me sentir mal porque eu estou descansando enquanto tem uma pessoa fazendo trabalho de casa. Então isso para mim é um conflito. E a questão também, né, como eu falei, de se você está seguro, se essa pessoa não vai mexer nas suas coisas, se não vai levar algo que não deveria, né, mexer. E acho que esse também pode ser um ponto. Não estou falando aí de método, estou falando de dor no mercado que a pessoa pode trabalhar, de afirmar, falar, olha, eu garanto para você que você pode contratar com tranquilidade, porque você não vai perder a sua liberdade, porque eu não vou ficar me metendo, não vou ficar levando conversa para fora e não vou mexer em nada. E aí tem formas também, né, das pessoas evidenciarem isso, porque tem prédios, por exemplo, que tem vestiário. Então se houver um vestiário, a pessoa já pode entrar na casa da pessoa com uma roupa, vamos dizer assim, com um uniforme, que não tenha bolso, por exemplo, sem levar sacola. São evidências que você
deixa a pessoa do outro lado mais tranquila, no sentido assim, poxa, eu não tô com uma roupa que já não favorece que eu coloque nada escondido, nem trouxe sacola para levar nada, então a pessoa não tem insegurança, você já deixa ela mais tranquila quanto a isso, né? E se tiver equipe, mesma coisa, mesmo padrão, né? Mesmo cuidado quanto a isso. Eu tenho uma podóloga, né, que eventualmente vai lá em casa, e ela trabalha indo na casa das pessoas e o valor dela é mais alto do que o valor de alguns atendimentos que tem aqui pelo bairro. E mesmo indo lá em casa, tem mais de 10 anos, né, você já conhece a Tatiana, ela é maravilhosa, inclusive. Até hoje, se ela entra lá em casa, ela põe a touca, ela põe a máscara, ela põe a luva, põe o jaleco dela, ela trabalha no mesmo nível de profissionalismo que ela trabalhava na primeira vez que eu a encontrei numa franquia. Então a postura da pessoa também já conta muito sobre o que a gente pode esperar daquele profissional, né? Então quando a gente está começando, na minha visão, às vezes é nós mesmos, né, somos vamos dizer assim, a propaganda daquilo que a gente está fazendo. Não sei se fez sentido aí para Zilmara. Zilmara não, Nilzana. Nilzana. Eu achei extraordinário. O que você falou faz todo sentido. A experiência que o cliente tem com você, quando você faz o seu cliente se sentir especial, quando você faz o seu cliente se sentir superior, ele tende a voltar a comprar com você. Isso é muito interessante. O único milímetro assim, de cuidado que eu teria, eu faria isso, total certeza, tomando um adicional só ali, de que o meu diferencial não pode ser algo que o meu cliente sinta que já era minha obrigação. Então, assim, não roubar o cliente é uma obrigação do profissional. Então, quando eu digo para ele, pode me contratar, que eu não vou mexer nas suas coisas e não sei o quê, eu estou dando para ele, claro, uma experiência melhor, talvez estivesse um pouquinho mais em garantias internas e externas, para dar para o cliente a segurança na hora de contratar, e aí pega a sua dica, que eu achei sensacional, e traz o que mais ou menos o Vinícius lá da Sofá Clean trouxe, que é uma certificação, uma capacitação que mostra para o seu cliente o seguinte: olha, inclusive o treinamento que eu recebi para fazer faxinas é em nível de hotelaria de alto padrão. Quando você diz o treinamento que eu recebi, você pode ter treinado no YouTube. Eu não estou dizendo que XYZ me treinaram, estou dizendo do meu compromisso, em que nível você pode me exigir. Agora imagina se no final dessa faxina, ou no final dessa experiência, essa pessoa que foi lá e botou o EPI dela direitinho, a touca bacana, que ela deixa 1, 2 ou 3 pistas de coisas que ela fez na sua casa que você só vê num hotel. E que quando você chega na sua casa, sua cama está arrumada como uma cama de hotel. Isso não dá uma experiência que o cliente fala assim: nossa, eu gosto de chegar na minha casa e parece que eu estou chegando num hotel de alto padrão. Aí a gente dá uma potência ainda maior e o cliente rompe a barreira de achar que isso era minha obrigação. É a mesma coisa, com um temperinho a mais. E claro que aqui a gente está dando, né, orientações, noções, mas ela pode amadurecer essa ideia. Eu achei sensacional a sua postura de entende onde é que está a dor das pessoas, onde é que está a insegurança das pessoas, e trabalha isso como sendo algo que para você é inegociável, vamos dizer. Sim. E ela pode, inclusive, ela ou qualquer pessoa desse segmento, né? Eu não vou levantar essa bandeira da segurança, de você poder confiar, porque eu sinto que isso não precisa ser dito. Mas a gente sabe que essa é uma dor generalizada, né? Qualquer pessoa que vai botar um estranho dentro de casa vai ficar com receio quanto a isso. E se você consegue, pela sua postura, seja na escolha das roupas, seja no cuidado, por exemplo, de deixar os itens seus, pessoais, de uma maneira separada, visível ali, para que a pessoa também não sinta assim, tipo, levou a bolsa lá pro meu banheiro e aí meu quarto, né, tá lá com as coisas, se saiu com algo dentro da bolsa, eu não tenho como saber. Então, às vezes, eu não sei se esse é um bom exemplo ou não, mas é a questão de você cuidar, de evidenciar para a pessoa que você não vai... Você vai deixar ela tranquila. Mas isso que você falou me trouxe um insight de algo que serve muito para quem está começando no mercado de alto padrão. Então vamos lá. E que a gente fez e faz até hoje. E já que eu falei que é uma coisa, né, consertar os meus erros do passado, mas deixa eu evidenciar um acerto do passado. Quando você ama o que você faz, você vai para o mercado de excelência, você vai estudar aquilo obsessivamente.
mas obsessivamente. Hoje, eu não me lembro de um dia em que eu não estude pelo menos 2 ou 3 horas por dia do meu mercado e de como ser melhor naquilo que eu faço. Então, assim, dificilmente a gente vai encontrar um campeão que tenha se preparado menos do que a média. Então, poxa, se a Nilzana está na área de faxina, você tem que respirar a faxina, assim, como é que se faz a melhor faxina, os melhores produtos, etc, etc. Por quê? Porque aí o cliente vai começar a te ouvir como especialista. Ele vai dizer, nossa, eu não posso comprar nada aqui para casa sem perguntar a Nilzana primeiro. Nossa, eu não posso comprar nada para saber se está no melhor preço, na melhor condição, sem perguntar para a Nilzana. Nossa, eu não posso tomar... Quando o cliente entra nesse aspecto de falar assim, eu não posso fazer algo sem consultar a minha especialista, uau, aí você rompeu todas as barreiras. A gente fala isso nas mentorias. A gente não vende o que o nosso cliente não sabe, a gente vende o que ele não tem certeza. Então, todo mundo que está aqui assistindo tem condição de saber como entrar no mercado premium, mas os meus clientes são as pessoas que falam assim, não, eu faço questão de contratar o Arthur e a Alicia, porque eu não gostaria de ter que tomar essa decisão sem a orientação deles. E por que eu consigo orientar os meus clientes? Porque eu estudo o meu mercado obsessivamente. Então, se você está na área do direito, na área do coaching, na psicologia, na terapia, na faxina, você tem que se tornar uma pessoa obsessiva. E as pessoas têm que ver esse nível de paixão expresso em tudo que você faz. Ou seja, eu tenho um Instagram. Lá no Instagram está falando sobre a sua obsessão por faxina? Lá no seu Instagram está falando sobre a sua obsessão por fazer o seu trabalho bem feito? Ou lá no seu Instagram está você indo na praia, está você viajando, está você tomando uma cerveja, está você na igreja? Não que essas coisas sejam erradas, mas a gente tem que transbordar a nossa paixão para o mercado. E aí o cliente vai se sentir mais seguro, porque eu não conheço ninguém mais dedicado para isso do que Nilzana, do que Josane, do que Arthur, do que Alicia, etc. Então, nesse exemplo, novamente, aí para ilustrar, se a pessoa que trabalha no segmento de faxinas, ela define 3 aspectos ali como principais para ela explorar na comunicação dela, né? Então, vamos supor que ela vai explorar o piso como um ponto, janela e a pia da cozinha, um exemplo. Okay. Então, num segundo, esse é o primeiro estágio. Dentro trazendo um pouco da metodologia, definir essa base aqui, né? Estamos falando muito resumidamente, inclusive, sobre a parte da identidade. Ela tem que também cuidar da precificação, para que a precificação seja um ponto que a favoreça, porque é a primeira expressão, a primeira declaração que a gente está fazendo no mercado. Só abrir um parênteses, aproveitar que o pessoal está assistindo. A gente tem uma aula gratuita de precificação em códigopremium.com.br. Quem estiver aí assistindo a gente e quiser se aprofundar, a gente deixou uma aula de presente para vocês, está lá no códigopremium.com.br e tem uma aula completa sobre como precificar, como é que você pode cobrar valores mais altos no mercado. Nessa aula específica você explica, inclusive, qual é o valor que você tem que cobrar para que a pessoa consiga ter a percepção de que você é acima da média, mas ainda num patamar que você não vai correr risco de perder negócio. Pelo contrário, né? Assim como a gente deu o exemplo de que a água que estava barata demais acabou trazendo uma desconfiança, a gente não pode correr o risco do nosso preço acabar sendo um ponto que desfavoreça a negociação. Então, quem quiser saber exatamente qual é o valor que você deve cobrar para passar essa primeira impressão positiva, o cálculo, né, a forma de calcular isso, está nessa aula que o Arthur comentou, que está lá em códigopremium.com.br, é um vídeo onde ele explica tudo isso, inclusive como você faz para saber a hora certa de subir o preço. Olha lá, Sara já falou, aula sensacional. Adorei. Sara, é a mesmíssima aula que está dentro do Código Premium. É a mesmíssima aula. E ela está hoje, esse trecho, né, essa informação, está lá na página do Código Premium, para o pessoal que quer conhecer, quer entender primeiro, né, essa lógica. E não à toa, tá, que ela está lá, exatamente porque ela faz parte aí dos primeiros passos para você entrar no mercado de alto padrão. Então, definiu que você vai falar desses 3 pontos principais, né, ali na sua comunicação, definiu também o seu preço. Num segundo momento, vamos supor que você já está rentabilizando mais, você já está conseguindo fechar seus valores de mercado, né, acima da média, a pessoa queira também passar a comunicar nas redes sociais, investir um pouco mais em publicidade, investir, né, na comunicação do negócio dela, pode ser inclusive por redes sociais. Esse também é um ponto que eu acho interessante que eu queria trazer, que quando a pessoa define essa base do posicionamento, como eu sou apaixonada por uma casa impecável, foi isso que você falou, né? E que os pontos fortes do método dela ali, né, da faxina, são garantir que o chão, a janela e a pia da cozinha vão estar impecáveis, ela pode trazer conteúdos nas redes sociais ensinando sobre esse método,
dando sugestões de produtos que ajudem nisso, porque o fato da pessoa saber como fazer não quer dizer que ela vai fazer. Perfeito. Mas ela vai ter a confiança de que ela sabe fazer. E aí aumenta a credibilidade. Você sabe que esses dias eu estava assistindo Quem assiste a aula, inclusive, vai saber que a gente está falando da segunda parte do método, né? Que é a trilha Sim. de construção de reputação. Esses dias eu estava assistindo um vídeo que falava sobre isso. Ele mostrava aquela famosa regra dos 5 segundos, né? O pão caiu no chão por 5 segundos e o pão que não caiu no chão por 5 segundos. Eles levaram para o laboratório, fizeram a análise e a quantidade de bactérias e fungos que proliferaram no pão que só encostou no chão era um negócio assim absurdo, de tão mais do que o outro pão que teve um processo natural ali de decomposição. Se eu estou no mercado dizendo o quanto que eu acho importante uma casa impecável, eu posso usar um vídeo desse para ilustrar. Gente, quando eu falo sobre limpar uma casa, deixar ela impecável, olha do que eu estou falando. Você acha que esse chão está limpo? Olha esse estudo, essas análises, quando você não só dá aula, você não só dá orientações, mas quando você começa a analisar outros profissionais, outras imagens, etc., te posiciona ainda melhor como especialista. Isso é muito legal. Você tira a venda dos olhos do seu cliente. Se o seu cliente vê um vídeo seu e fala assim, uau, eu nunca tinha pensado nisso, você abriu um espaço especial na mente dele para ele aceitar que você é diferente, que você é uma especialista que está acima da média. Sim, e pode, assim, mesmo na área de faxina, você consegue construir um método, e método nesse caso, né, vão ter os pontos de validação, como você deu um exemplo daí, sobre, eu vi esses vídeos também, eles têm feito alguns, né, até com fruta, do tipo a fruta que você traz no mercado, um morango, e depois o morango que a pessoa higienizou. Sim. E aí ela mostra a diferença da proliferação de bactérias naquelas duas amostras. Nesse caso específico, ela pode fazer e já pode dar uma receita, por exemplo, de como você, sei lá, de um produto feito em casa, essas misturas, né, que muitas vezes o pessoal faz, pode ter as misturas exclusivas lá, né, desenvolvidas por ela própria, e que num teste, num possível teste, não sei a viabilidade disso ou não, mas aqui, né, trazendo algumas ideias, evidenciar que a pia que foi limpa nessa metodologia, desse cuidado que ela tem, a proliferação de bactérias é a mesma de uma fruta esterilizada, por exemplo. Então você tem essa segurança de que depois que ela fez a faxina na sua casa, sua pia está impecável realmente nesse ponto, assim, de segurança alimentar, né, no caso. E isso é até uma maneira de você crescer enquanto empresa, porque quando você tem um método, você consegue replicar isso com a sua equipe. Quando você for treinar outras pessoas que vão estar desempenhando essa mesma função nas outras casas, enfim, elas têm que cumprir essa mesma missão. E fica mais fácil de você verificar, da pessoa também ter o ponto de verificação, né, da prestação de serviço de excelência. Perfeito. Eu lembro que uma das coisas que me levou para o olhar para esse mercado de excelência, mercado de alto padrão, eu sempre me entendi como uma pessoa mais lenta do que a maioria. Então, por exemplo, na área de tecnologia, as pessoas fazem coisas assim extremamente rápidas diante da minha velocidade de fazer aquilo. E eu fui entendendo assim que se eu não fizer muito bem feito, eu perco competitividade no mercado, porque para que as pessoas tolerem que eu leve às vezes um tempo a mais para fazer algumas coisas, quando eu entregar tem que ser um espetáculo, tem que ser um show. Então, a gente entender a forma como a gente funciona é importante também para você trazer isso para dentro do seu processo de trabalho. A gente está falando tanto aí de faxina. Não me bota para lavar um banheiro não, que eu vou ficar 2 dias lavando aquele banheiro, porque eu vou desmontar aquele troço de cima e embaixo. Assim, talvez por ter, sei lá, o olhar do design, e eu vejo as coisas, né? Então, eu quero ir lá no detalhe, eu vou arranjar um negócio, eu vou um pincel. Tá combinado. Pra mim tá ótimo. Exato. Mas eu vou levar mais tempo, mas quando eu entregar vai ser o banheiro. A pessoa vai achar... Vou contar um caso que foi assim, gente... Então conta aí pra gente finalizar. Muitos anos atrás, eu e a Alicia, a gente casou literalmente por amor, porque dinheiro não tinha mesmo, né? E eu lembro que foi... Agora eu não sei se foi aniversário do Dia das Mães, que eu queria dar um presente pra Alicia. A gente morava numa casa e morava do jeito que dava e não tinha... Foi aniversário, né? E eu não tinha dinheiro para comprar tinta para pintar a sala. E a Alicia é uma pessoa que ama casa, está com aspecto de novo, de limpo, arrumadinho e tal. A organização é um valor muito grande para ela. E eu não tinha dinheiro para comprar tinta. E eu comprei um vidro de Cif. E peguei esponja e eu fui passando Cif
nas paredes, junto do rodapé e tudo, para que quando ela acorda, eu fiquei de madrugada, a madrugada toda fazendo isso, para que quando ela foi dormir, ela não sabia o que eu ia fazer, mas quando ela acordou, a casa estava nova, porque eu limpei o negócio, eu limpei o negócio todo, assim. Então, olha como é que é interessante, às vezes a gente fala, mas eu não tenho dinheiro, mas a gente dá um jeito, né? É muito do teu valor de querer fazer uma coisa especial, e acabou que isso virou uma história na vida da gente, né? De um momento em que não tinha dinheiro para dar presente, mas tinha dinheiro para comprar um vitrine de cif e limpar as paredes da casa no ponto que ela parecesse ter sido pintada, né? Foi mesmo. Eu sou quase um faxineiro. Aí, como é que é? O nome dela é Deixa eu ver aqui que eu já me esqueci. Nilzana. Nilzana, aí Nilzana, tamo junto. Tem um concorrente, Nilzana. Tem um concorrente. Isso é que é legal. Eu sei que a gente está se estendendo um pouco mais no exemplo da Nilzana, mas Nilzana é a nossa realização, né? Quando a gente termina de fazer um trabalho. E eu me veio aqui a emoção desse dia. É Nilza na faxina. Eu achei que era Nilzana. Então, Nilza, me veio aqui a emoção de quando eu fiz esse presente, entre aspas, aí para a Alícia no aniversário dela. E a realização que foi aquilo para mim, sabe? Naquele momento não é pelo preço, isso está na minha bio. O premium não é cobrar caro, o premium é você saber o valor, né? Saber se dá valor, saber o valor. A realização é muito próxima da realização com que eu tenho nas melhores coisas da minha vida, tanto das mais caras quanto das mais baratas. Eu acho que quando a gente faz uma coisa com amor, quando a gente coloca a nossa verdade ali, a gente termina com uma sensação que não tem dinheiro que pague, né? Ok. Me deixou sem palavras agora. Bom, mas chegamos aí, né, acho que num tempo já razoável. Eu sei que o Danilo e a Josânia trouxeram também outras áreas, mas se a gente for abrir aqui agora, né, a gente vai se estender muito. Acho que também não é a proposta. Mas também como os dois são alunos lá do Código Premium e a gente vai estar junto na próxima segunda-feira, acho que a gente pode inclusive trazer lá pra gente conversar e discutir sobre isso, tá bom? Danilo e Josânia que estavam aqui. E vocês vão ser orientações VIPs. Vocês vão ter orientações VIPs lá no Zoom, tá bom? Na próxima segunda, que é o nosso encontro de acompanhamento do Código Premium. É isso. Joia, turma, obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. Parabéns por vocês terem investido esse tempo no crescimento de vocês. Espero que a gente possa ter agregado um valor aqui para vocês, que ajude vocês a dar mais um passo. É sempre um passo de cada vez, e é assim que a gente vai evoluindo, e no que eu puder ajudar, no que a Alícia puder ajudar, a gente está aqui por vocês, tá joia? Vamos para o nosso mantra final? Vamos lá. Então, primeiro agradecer a Alícia, né, pela disponibilidade de ter aberto esse espaço aqui para a gente bater esse papo. Desafiador, a gente, né, as perguntas aqui não foram combinadas, foi exatamente para a gente ter essa conversa mais espontânea. Agradecer a vocês mais uma vez e desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos teus sonhos e não pelos seus medos, que você possa permitir que o extraordinário se manifeste na sua vida, sonhando grande, praticando bem, evoluindo sempre, contribuindo ao máximo com o outro aqui, tá joia? Percepção move o mundo. Turma, rumo ao extraordinário. Beijão para todo mundo, vamos em frente.